E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Sim, uma continuação direta do vídeo anterior que a gente falava sobre filmes sobre futebol. Sim, olha aí, olha aí. Você vai pegar a lista e clicar se você está chegando agora e assistir. Pode ser? Então temos aqui Fuga para a Vitória. Um filme que se passa na Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas são desafiados para uma partida de futebol. Bom, você pode estar achando que é um roteiro feito por um roteirista bêbado e que resolveu fazer um filme maluco com mais uma história utilizando os vilões da história, que são os nazistas, né? Mas sim, meus amigos, é baseado em fatos reais. Esta história aconteceu e nós vamos entrar em detalhes, nos aprofundar nos meados da história. O jogo aconteceu em 1942 e foi proporcionado por prisioneiros de guerra soviéticos contra soldados nazistas. E o time soviético foi formado em sua grande maioria por ex-jogadores do Dinamo de Kiev. E este jogo ele tinha, né, como caráter principal mostrar a hegemonia, né, a grande supremacia do povo ariano sobre aqueles que seriam os comunistas, né, os que seriam inferiores a eles, né? Sendo assim, era um campeonato organizado pela ocupação nazista, que lá estava, né, desde este ano, e que eles tinham como intenção organizar um entretenimento para a população ali, né? E já que era um hábito ter campeonatos de futebol nesta época. E a ocupação nazista, ela se mostrou muito violenta, como a história relata. Na Ucrânia não foi diferente, trazendo fome, tortura e morte para muitas pessoas. Mas mesmo assim, o time foi formado e aconteceu a disputa. Só que aconteceu o seguinte: imagina a situação, você vai jogar uma partida de futebol contra nazistas, pessoas que você já viu que não são pessoas boas, que ocuparam seu país, torturaram várias pessoas e etc, etc. E você pode, nesta partida, né, se você for o vitorioso, morrer. Porque o que impede os nazistas de te matarem? Nada, né? Então, o que nos espanta nessa história é que o time ucraniano venceu. Sim, o time ucraniano ele não abaixou para os nazistas, não se rebaixou ou se colocou como time inferior e peitou os nazistas e ganhou deles, tá? A primeira partida deles, eles ganharam de 6-0 do time nazista. E olha, parecia ser impossível que um time formado por ucranianos que estavam sofrendo com subnutrição e eram considerados como uma sub-raça pelos nazistas pudessem vencer os alemães, que estavam muito bem alimentados e que se sentiram humilhados com essa vitória e marcando logo em seguida uma revanche. No dia da revanche, o estádio de Zenit estava lotado. Os jogadores ucranianos haviam sido instruídos no vestiário a cumprimentar os seus adversários no início da partida, fazendo a famosa saudação nazista Heil Hitler, um ato de rebeldia que os jogadores ucranianos fizeram e ficou marcado na história mundial.
foi gritar Fitzekultur, uma mistura das palavras Fitzekultur, que significa cultura física, e Urrar, que significa vida longa ao esporte, no idioma nativo. Apesar do árbitro da partida ter ignorado as diversas faltas que os alemães faziam no time ucraniano, o Start, o time da Ucrânia, venceu o Flakelf na revanche por 5-3. Para os torcedores ucranianos presentes no estádio, aquilo foi mais do que um jogo de futebol. Foi um ato de resistência. Os jogadores do Start se transformaram em heróis nacionais, o que incomodava e preocupava as autoridades nazistas. Mas, como já se era de se esperar, os nazistas prenderam e torturaram o time. E 4 integrantes desse time morreram. E aqueles que sobreviveram ficaram tão debilitados fisicamente que nunca mais jogaram futebol. Após o término da guerra e a derrota dos nazistas, o Start voltou a se chamar Dinamo de Kiev, e uma estátua foi construída em homenagem aos 4 jogadores mortos. E aí, meus amigos, que história, hein? Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre histórias incríveis, né? E esses heróis que enfrentaram o nazismo jogando futebol, quem diria, hein? Será que você teria coragem? Diz pra mim aqui nos comentários o que você faria. Aí outra, por favor, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho. É muito importante para nós. E o like, é lógico, né? Eu espero que você já tenha dado like, porque isso é uma informação com muito conteúdo. Uma história incrível que talvez você não conhecia. E com certeza vou trazer muito mais conteúdo para você. E para isso você precisa estar inscrito no canal, para que quando a gente postar um vídeo aqui, você seja acionado e receba a notificação. Muito obrigado. Tenha um bom dia.